O vídeo de hoje é para você que está construindo ou vai reformar a sua cozinha e quer fazer trocas inteligentes para conseguir mais economia durante a sua obra. Oi, eu sou a Thaisa Tosati, sou arquiteta, bem-vindos de volta ao nosso canal. E já quero começar falando que nesse vídeo você vai aprender a fazer algumas trocas mais inteligentes aí, de forma que não comprometa a funcionalidade da sua cozinha, mas que te gere economia durante o processo da obra. Então já vamos logo começar a nossa lista. A primeira solução que você pode aplicar aí na reforma da sua cozinha é em relação aos revestimentos. Eu sei que todo mundo sonha em ter aquele revestimento de destaque ali no frontão da bancada. Ou seja, aquele espaço, aquela parede que fica entre a sua bancada e o armário superior, sabe? Aquilo dali a gente chama de frontão. E geralmente a gente coloca ali um revestimento de destaque, um revestimento que vai trazer um impacto visual maior aí para sua cozinha. Seja algum estampado, algum colorido, algo que tenha a ver ali com a decoração da sua cozinha. E aí, o que você pode fazer é aplicar esse revestimento decorativo apenas nessa parte do frontão da bancada. Isso porque esse tipo de revestimento, seja cerâmica ou porcelanato, eles vão ter um custo ali um pouco maior do que um revestimento comum. E aí, para o restante das paredes, você tem duas opções. A primeira delas é aplicar um revestimento branquinho ali, que pode ser retificado ou boleado, mas é aquele revestimento branco simples, sem nenhum detalhe, que vai ter um custo muito menor do que o revestimento decorativo, e aí você pode aplicar esse revestimento nas demais paredes. Isso se essa parede for ter algum armário planejado ali, tampando esse revestimento. Porque se for o caso de você ter uma parede que vai ficar ali à vista, que não vai ter nenhum tipo de armário, é bom que você também aplique o revestimento decorativo, se fizer sentido aí para a decoração da sua cozinha. E aí a opção 2 seria, ao invés de aplicar esse revestimento branquinho mais simples, você fazer apenas uma pintura no restante das paredes. Eu sempre falo que essa vai ser a opção mais econômica, mas a opção de colocar o revestimento branquinho geralmente é a que eu gosto de fazer, porque eu acredito que assim você consegue proteger com mais eficácia o seu móvel planejado, até mesmo contra aquela umidade que a própria parede, que a própria alvenaria apresenta com o tempo. Mas a pintura também pode funcionar, desde que você faça também ali uma impermeabilização, e pode dar super certo. Vai te gerar mais economia, enquanto a opção de colocar o revestimento simples branquinho vai poder te gerar ali uma durabilidade maior. Aí você precisa analisar e ponderar o que vai fazer mais sentido aí durante esse processo da sua reforma ou da sua obra. E só por essa dica, eu acho que eu já mereço o seu like nesse vídeo. Deixa o like, compartilha com um amigo que está aí construindo ou reformando a cozinha, porque são dicas valiosíssimas para conseguir trazer economia aí para dentro dessa obra. E se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para não perder vídeos incríveis como esse. Toda semana tem vídeos novos por aqui com soluções de arquitetura e decoração aí para o seu lar. Ainda falando sobre revestimentos, é muito funcional fazer na sua cozinha aquilo que a gente chama de sóculo, que é aquela base que fica ali debaixo do seu armário planejado, justamente para proteger o armário ali contra a umidade, quando você estiver lavando a cozinha, até mesmo quando você estiver varrendo ou passando ali a vassoura, esse sóculo já protege esse móvel, além de deixar a sua cozinha mais prática em relação à ergonomia, até porque ele vai ter ali um recuo que você vai conseguir encaixar os pés e vai melhorar ali o momento, seja para cozinhar ou para lavar a louça. Então o sóculo é fundamental. Você faz esse sóculo geralmente ali em concreto, né? E aí você reveste as laterais que vão ficar aparentes desse sóculo com algum revestimento, que geralmente pode ser ou a mesma pedra que você estiver utilizando na bancada ou o mesmo porcelanato que você estiver utilizando no piso. E aí a solução aqui é que você escolha revestir essas laterais do sóculo com o revestimento do piso, que geralmente vai ser ali ou uma cerâmica ou um porcelanato. Isso porque o porcelanato geralmente vai ter ali um valor de metro quadrado muito mais acessível do que o metro quadrado da pedra que tiver ali na sua bancada. Mesmo que essa pedra seja ali um granito.
Então, dependendo da escolha que você fizer do porcelanato do piso, ele sim vai te gerar muito mais economia se você aplicar nesse sócolo esse revestimento, esse porcelanato que vai estar no piso, ao invés de aplicar o revestimento que vai estar ali na bancada. E já que a gente comentou da bancada, eu preciso te falar da terceira solução, que é em relação à roda-banca. Esse era um elemento muito comum de ser utilizado alguns anos atrás, que é aquela pedra que fica ali, né, protegendo o encontro do revestimento do frontão com a bancada. Então, geralmente você colocava ali um filete, que era do mesmo material da pedra, e a gente chamava aquilo de roda-banca, né? E aí, eu sempre falo que para trazer economia, você pode eliminar essa roda-banca, desde que você faça um acabamento ali muito perfeito, muito impecável. Então, tem uma mão de obra qualificada para isso, para fazer esse encontro ali da bancada com o revestimento da parede. Mas, atualmente, é muito comum da gente eliminar essa roda-banca e deixar ali apenas o material do frontão da bancada. Inclusive, dá até para você optar por escolher aí o revestimento do frontão sendo o mesmo da bancada. Então, se você escolheu ali a sua bancada com mármore ou com quartzito, por exemplo, você já leva essa pedra da bancada também para o frontão, criando ali uma unidade maior, deixando até mais chique e mais elegante. Outra solução que pode trazer muita economia aí durante a reforma da sua cozinha é em relação à área de armazenamento que você vai criar aí para o seu espaço. É lógico que quando a gente fala de cozinha, a gente sempre imagina uma cozinha com armários, sejam móveis prontos ou um armário planejado, né? Mas, em relação a trazer mais economia, você pode estar aí escolhendo e substituindo aquele armário aéreo, por exemplo, por prateleiras. Isso porque a prateleira, sendo ali de MDF ou até com uma madeira que seja com valor mais acessível, ela vai gastar ali uma metragem quadrada muito menor do que como quando você faz ali um armário todo planejado. Além disso, você vai estar economizando ali com ferragens, né? Seja dobradiça, seja uma báscula, né, com um sistema de amortecimento que vai trazer mais durabilidade, né, para o seu armário planejado. Tudo isso você não vai precisar estar fazendo se escolher por colocar e substituir esse armário por uma prateleira. Porque a estrutura de fixação de uma prateleira, por exemplo, você vai precisar ter ali ou uma mão francesa ou talvez um suporte invisível para fazer a fixação das prateleiras na parede, enquanto com o armário planejado, a demanda e a logística ali é muito maior, seja em relação à quantidade de MDF, mas também, como eu disse, em relação às ferragens, a tudo que você vai estar usando ali para estruturar esse armário aéreo. Mas você precisa realmente analisar se essa questão de colocar as prateleiras vai fazer sentido para a funcionalidade e praticidade da sua cozinha, além de também analisar a decoração. Existem algumas decorações que a prateleira ali pode não fazer sentido. Além disso, você precisa ponderar também em relação à praticidade. Até porque quando você coloca prateleiras, tudo que você colocar ali, né, tudo que você abrigar ali nessas prateleiras vai precisar ser limpo com mais frequência. Até porque nós estamos falando de uma cozinha, um lugar que vai ter ali bastante gordura, que vai ter ali sujeiras com o tempo, né? Então, você precisa ponderar se é isso mesmo que vai deixar você aí satisfeito, porque vai ter essa questão da manutenção e da limpeza. Quando você tem ali o armário aéreo, você vai estar guardando tudo ali, fechando, e o que você vai precisar fazer é limpar a parte externa desse armário, diferente de quando você usa a prateleira, que você vai precisar limpar todos os utensílios que vão estar apoiados sobre ela. Depois que você analisar isso e descobrir que pode ser aí que a prateleira não faça sentido para a reforma da sua cozinha e realmente escolher por colocar um armário aéreo, o que você pode fazer também para gerar mais economia aí nessa questão dos móveis planejados, que geralmente vai ter ali um custo muito maior, um custo relevante ali no todo da reforma da sua cozinha, é fazer a substituição do armário, ao invés de você colocar, por exemplo, portas basculantes, você trabalhar com portas de giro normais, né, que vão abrir ali para a lateral. Por quê? Quando você trabalha com esse armário, com as portas que abrem de forma convencional, né, que é uma porta de giro, você vai trabalhar ali com uma ferragem, com uma dobradiça, que pode ser ali com amortecimento, mas que vai ter um custo muito menor
do que um sistema de báscula. Até porque quando você escolhe colocar aí uma porta basculante para cima, você vai precisar investir numa ferragem de muita qualidade, para que essa báscula com o tempo não perca ali a funcionalidade. Já vi diversos casos de escolher aí um sistema de báscula que é inferior e aí com o tempo essa báscula perde a funcionalidade, a porta não fica mais travada ali naquela parte superior e você acaba tendo que abrir e ficar segurando, perdendo totalmente a funcionalidade e a praticidade. Além do mais, quando você está trabalhando ali com armário aéreo, geralmente esse armário vai ficar muito mais alto ali, vai ficar difícil de você pegar esses elementos e até mesmo ficar difícil de você levantar essa báscula e depois ter que abaixar ela. E aí quando você coloca essa porta de giro que abre para as laterais, você já tem uma facilidade maior na abertura e no dia a dia. Outra solução que você pode aplicar aí ainda no armário planejado é em relação aos puxadores. Tem muito puxador, dependendo do modelo e do estilo que você escolher, que vai ter aí um custo muito maior, vai elevar o custo total do seu móvel planejado. Então, você precisa analisar. Se não for uma prioridade, você pode substituir esse puxador externo pelo puxador cava, que é um puxador feito na própria marcenaria, ou seja, vai estar ali na sua gaveta e na sua porta, a própria marcenaria já faz uma cava simples ali, que é aquele puxador a 45 graus. A gente faz ali essa cavinha para você conseguir encostar ali os dedos e fazer a abertura da porta ou da gaveta. Outra solução que você pode aplicar aí nos armários como um todo da sua cozinha é optar por fazer o seu armário em MDF ao invés de escolher a laca. A grande diferença entre os dois é que a laca vai te oferecer uma variação de cores muito maior do que o MDF e, além disso, por ser uma pintura ali que vai ser feita, né, uma pintura de alta qualidade feita no MDF, a laca vai trazer mais durabilidade para o seu móvel da cozinha, né, para os seus armários. Mas você pode trazer e substituir fazendo esse armário com um MDF. Um MDF que já vem pronto, né? O padrão que já está ali pronto, em diversas cores também, não tão variadas quanto a laca, mas você consegue encontrar em diversas cores, com outras texturas, seja imitando um mármore, com a aplicação ali de uma madeira, de uma textura de madeira. Então dá para você trabalhar com o MDF ao invés de utilizar a laca. Mas sempre lembrando que se a sua prioridade for ter um móvel que tenha aí mais durabilidade, se esse móvel tiver algum detalhe bem específico que precise da laca, é melhor você fazer esse móvel com a laca mesmo. Mas se não for algo aí que seja a sua prioridade, o MDF também vai conseguir te atender super bem e se você tiver bastante cuidado, ele pode alcançar aí uma durabilidade bem eficaz. Outra solução que você pode aplicar, isso se você tiver uma cozinha aí que é com península ou com ilha, que geralmente vai ser uma cozinha integrada com outro ambiente, geralmente essa ilha ou essa península, a gente sempre leva ali aquela pedra que vai estar em cima ali da bancada, a gente também leva ela para as laterais para dar um acabamento ali, né, para esconder o armário que vai estar ali de baixo. Mas se a sua intenção for ter essa economia maior nessa ilha ou nessa península, o que você pode fazer é substituir essa pedra, esse material que você usaria nas laterais, e você tira isso e deixa apenas o móvel em MDF, se for o caso. Porque dessa forma você vai conseguir economizar na metragem quadrada da pedra que você estiver utilizando, além de economizar também na mão de obra. Inclusive, em um projeto a gente já usou dessa estratégia, e aí na lateral, ao invés da gente deixar ali um MDF, a chapa do MDF liso, a gente criou ali também uma fruteira. Então já serviu ali para atrair e alinhar essa funcionalidade também à economia. Então a gente deixou essa fruteira na lateral e na parte da frente a gente fez ali uma espécie de ripado no armário para a gente não precisar colocar aquela pedra ali fazendo aquele fechamento da ilha ou da península. Isso vai te gerar bastante economia, porque se formos comparar o preço do metro quadrado do MDF com um metro quadrado de uma pedra que você geralmente coloca numa ilha aí, que pode ser um mármore ou um quartzito e até mesmo granito, você vai conseguir uma economia considerável. Gente, essa dica aí da ilha foi incrível, né? Então, se você esqueceu de deixar o like, já deixa o like no vídeo e se inscreve no nosso canal. Não esquece!
Depois de conhecer todas essas soluções, já deixa aqui nos comentários se você já reformou a sua cozinha e se você aplicou alguma outra solução que a gente não falou por aqui. Assim a gente consegue ajudar outras pessoas. E já que falamos de cozinhas, já vou deixar essas outras duas sugestões de vídeo que eu tenho certeza que também podem te ajudar. Beijo!